Seja bem-vindo ao Relatos de Horror 666. Se você gosta de histórias de terror, já deixa seu like e ajude nosso canal. Era uma casa antiga e abandonada no topo de uma colina. As pessoas diziam que a casa era assombrada por espíritos de demônios que aterrorizavam todos os que se aventuravam a entrar lá. Certa noite, um grupo de amigos decidiu investigar a casa assombrada. Eles entraram pela porta principal, que rangeu sinistramente quando se abriu. O interior da casa estava escuro e úmido, e um cheiro forte e desagradável enchia o ar. Os amigos começaram a explorar a casa, mas logo perceberam que não estavam sozinhos. Eles podiam sentir uma presença maligna ao seu redor, como se algo estivesse os observando de perto. De repente, as portas começaram a bater com força e as janelas se abriram com um estrondo, como se uma força invisível estivesse tentando entrar na casa. Os amigos tentaram sair, mas a porta estava trancada e não conseguiram abri-la. Foi então que ouviram uma risada macabra vindo do andar de cima. Eles subiram as escadas devagar, com medo do que poderiam encontrar. No topo das escadas, encontraram uma porta entreaberta, de onde vinha a risada sinistra. Os amigos se aproximaram da porta e a empurraram lentamente. O que viram do outro lado os deixou paralisados de medo. Havia um círculo de velas acesas no chão, e dentro dele estava uma figura grotesca, com chifres e olhos vermelhos brilhantes. O ser era um demônio, e estava invocando espíritos malignos para aterrorizar a casa e os seus visitantes. Os amigos tentaram fugir, mas o demônio bloqueou o caminho deles. Ele riu alto enquanto os amigos tremiam de medo. Foi então que um dos amigos lembrou-se de que trouxera consigo um amuleto de proteção. Ele segurou o amuleto firmemente na mão e começou a rezar. O demônio tentou atacá-lo, mas foi impedido pelo poder do amuleto. O grupo aproveitou a oportunidade para correr em direção à porta e sair da casa. Eles nunca mais voltaram àquela casa assombrada. Mas a lembrança daquela noite assombrada por espíritos de demônios continuou a atormentá-los para sempre. Havia um pequeno vilarejo cercado por uma floresta densa e escura, onde as pessoas viviam em paz e harmonia. Mas um dia, algo sinistro começou a acontecer. As plantações começaram a murchar e as árvores a secar, como se uma força maligna estivesse sugando toda a vida do lugar. As pessoas começaram a ficar doentes e os animais começaram a morrer misteriosamente. Os moradores estavam desesperados, sem saber o que fazer para acabar com a maldição que pairava sobre eles. Foi então que um velho sábio apareceu no vilarejo. Ele era conhecido por seus conhecimentos em magia e por sua habilidade em combater as forças do mal. O sábio percebeu imediatamente que o vilarejo estava sendo atormentado por uma entidade maligna, um demônio que se alimentava da energia vital das pessoas e dos animais. O sábio convocou os moradores do vilarejo e explicou que para derrotar o demônio, eles precisariam realizar um ritual de purificação e sacrifício. O sacrifício seria feito com um animal de grande porte, e o sangue seria usado para pintar um círculo de proteção em torno do vilarejo. Os moradores, desesperados, concordaram em seguir as instruções do sábio. Eles encontraram um touro e o sacrificaram, derramando seu sangue em um círculo ao redor do vilarejo. O sábio começou então a recitar encantamentos antigos, pedindo a ajuda dos deuses para banir o demônio do vilarejo. De repente, o ar se encheu com um cheiro fétido e um vento forte soprou do centro do vilarejo. O chão começou a tremer e uma figura negra e imponente surgiu no centro do círculo de proteção. Era o demônio, a entidade maligna que estava atormentando o vilarejo. O sábio e os moradores uniram suas forças para lutar contra o demônio. Eles gritaram encantamentos e lançaram feitiços, enquanto o demônio tentava destruir o círculo de proteção. Mas a força da magia dos moradores foi mais forte, e eles conseguiram banir o demônio de volta para as profundezas do inferno. O vilarejo voltou a prosperar, as plantações voltaram a crescer e os animais voltaram a prosperar.
Mas a lembrança do demônio e da luta contra as forças do mal permaneceu para sempre na memória dos moradores, lembrando-os da importância de protegerem-se contra a maldade que espreita no mundo. Era uma pequena igreja em uma cidadezinha isolada, cercada por uma densa floresta. O pastor local era respeitado e amado por todos, um homem gentil e caridoso que dedicava sua vida ao serviço de Deus e à comunidade. Mas um dia, algo estranho começou a acontecer. O pastor começou a agir de maneira estranha, como se estivesse possuído por uma força demoníaca. Sua voz mudou, tornando-se gutural e assustadora. Seus olhos escureceram e seu comportamento se tornou violento e agressivo. Ele começou a pregar sermões cheios de ódio e condenação, incitando os fiéis a se voltarem contra tudo o que era bom e justo. Os fiéis da igreja começaram a ficar preocupados e assustados, sem saber o que fazer. Eles sabiam que algo estava errado com o pastor, mas não sabiam como lidar com a situação. Eles tentaram orar e exorcizar o demônio, mas nada parecia funcionar. Um dia, uma das fiéis teve uma visão terrível. Ela viu o pastor em seu escritório, cercado por velas e símbolos estranhos. Ele estava realizando um ritual sombrio, invocando as forças do mal para lhe concederem poder e sabedoria. A fiel percebeu que o pastor havia feito um pacto com o diabo, entregando sua alma em troca de poder e conhecimento. Os fiéis ficaram chocados e horrorizados com a visão. Eles perceberam que o pastor havia se tornado um servo do diabo, um emissário das trevas que buscava destruir tudo o que era bom e justo. Eles decidiram agir, para proteger sua comunidade e impedir que o mal se espalhasse. Eles se reuniram em segredo, planejando uma emboscada para o pastor. Eles sabiam que não poderiam vencê-lo em uma luta justa, então decidiram usar sua própria arma contra ele. Eles conseguiram encontrar um livro antigo de magia negra, e realizaram um ritual de invocação para convocar um demônio poderoso. O demônio apareceu, em uma nuvem de fumaça e fogo. Ele se ofereceu para ajudar os fiéis, em troca de um sacrifício. Os fiéis concordaram em oferecer-lhe um cordeiro, e o demônio se uniu a eles na luta contra o pastor possuído. Eles enfrentaram o pastor, em uma batalha épica que deixou a igreja em ruínas. O pastor lutou com toda a sua força, mas os fiéis, ajudados pelo demônio, conseguiram vencê-lo. O pastor morreu, gritando palavras de maldição e desespero. A igreja nunca se recuperou do trauma. As paredes permaneceram manchadas com sangue, e os fiéis nunca esqueceram a horrível visão do pastor possuído pelo diabo. A história se espalhou pela cidade, e as pessoas evitavam a igreja, com medo do que poderia estar escondido por trás de suas paredes quebradas.